Olá, a graça e a paz de Jesus. No vídeo de hoje quero conversar com você sobre o tema a permanente alegria, a partir do texto registrado em Filipenses, o capítulo 1, o versículo 6. Palavras do apóstolo Paulo à igreja de Filipos nos traz a seguinte mensagem: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A palavra do apóstolo Paulo à igreja de Filipos tem pelo menos 3 objetivos. O primeiro era o de agradecer a esta igreja, porque o apóstolo Paulo plantou a igreja de Filipos aproximadamente no ano 51 depois de Cristo. E durante todo esse período, 10 anos depois, quando ele escreve a carta, no ano 61, durante esse período de mais de 10 anos, a igreja de Filipos continuou sendo uma igreja presente na vida do apóstolo Paulo, mesmo sendo uma igreja limitada de recursos, aos olhos da sociedade, aos olhos do mundo, uma igreja pobre. Os irmãos, a igreja de Filipos, sempre contribuía com a manutenção da obra de Deus e sempre enviava ofertas para que o apóstolo Paulo pudesse contribuir com os pobres da Macedônia. Note, portanto, que a verdadeira riqueza não está ligado a quanto você possui de recursos financeiros, mas sim a um coração disposto a contribuir de acordo com as possibilidades que Deus oferece. Então, a igreja de Filipos era uma igreja que, mesmo depois de tanto tempo, ainda continuava sendo uma igreja presente na vida e no ministério do apóstolo Paulo. No ano que o apóstolo Paulo escreve a carta, ele vivencia, ele experiencia a sua primeira prisão. E essa igreja, então, ela se sensibiliza com Paulo, ela se entristece pela realidade do apóstolo, e o apóstolo Paulo consola essa igreja da prisão. Estando na prisão, ele escreve essa carta e motiva e consola e anima a igreja de Filipos. Então, o primeiro objetivo do apóstolo Paulo foi agradecer a igreja por ser uma igreja presente no ministério do apóstolo. O segundo objetivo foi orientar que a igreja ela zelasse pela unidade, ela permanecesse sendo uma igreja unida. E essa era uma característica da igreja de Filipos. Os filipenses eram unidos, mas existia algumas pessoas que estavam causando tumulto na igreja e colocando em risco a unidade da igreja. E o apóstolo Paulo então enfatiza a necessidade de a igreja de Filipos continuar sendo uma igreja unida, uma igreja zelosa da comunhão, uma igreja zelosa da unidade, levando em consideração o que a palavra de Deus diz, por exemplo, no Salmo 133. Ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É bom para quem essa união? É bom para Deus, porque glorifica a Deus, exalta o nome de Deus, dá evidência do poder de Deus quando a igreja é unida. E é bom para a igreja, porque na unidade nós somos fortalecidos, nós somos encorajados, nós somos consolados, nós somos motivados. Então a união, a comunhão, ela faz bem também para a comunidade. Então o apóstolo Paulo orienta que a igreja de Filipos ela permanecesse uma igreja unida. E o terceiro objetivo do apóstolo Paulo foi o de orientar a igreja de Filipos que ficasse cuidadosa, que ficasse atenta e que ficasse vigilante com relação aos falsos mestres que estavam se levantando e atacando a doutrina da igreja, atacando a unidade da igreja, atacando frontalmente a fé dos irmãos com doutrinas que não eram provenientes de Deus, que não eram provenientes do Evangelho, que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo orienta a igreja de Filipos a que tivesse cuidado contra os falsos mestres. Então são pelo menos essas 3 razões: agradecê-los pela participação no ministério de Paulo, orientá-los a que continuassem unidos e também orientá-los a que tomassem cuidado em relação aos falsos mestres. A carta de Filipenses ela pode ser considerada a carta da alegria. Inclusive,
esse é o nome que a maioria dos estudiosos dão à carta de Filipos. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele tinha tudo para estar, quem sabe, provavelmente com a sua alegria abalada. Ele tinha tudo para estar decepcionado, frustrado, abatido, porque durante 10 anos, desde quando plantou a igreja de Filipos, ele fez viagens missionárias, pessoas estavam se rendendo a Jesus, pessoas estavam se voltando para Deus, conhecendo a Deus e se entregando ao Senhor, pessoas estavam abandonando seus pecados e mudando de vida através do poder do Evangelho, através da ação do Espírito Santo. E de repente vem a primeira prisão do apóstolo Paulo. Então ele tinha tudo para, nesse momento, estar entristecido e abatido, mas muito pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele está alegre, porque ele entende que ele estava preso, mas o Evangelho não. Ele entende, o apóstolo Paulo compreende que ele estava preso, mas era por uma causa nobre. Pessoas continuavam sendo alcançadas através do poder de Deus, através da pregação do Evangelho, através da ação do Espírito Santo. Então era louvável e valia a pena ele estar preso, se aquela prisão promovesse libertação na vida de outras pessoas. Portanto, aqui o apóstolo Paulo, ele fala da verdadeira alegria. Aqui ele fala da alegria permanente. A alegria do apóstolo, ela estava presente na vida dele quando tudo estava indo bem, em que ele fazia viagens, pessoas se rendiam ao Senhor, Jesus levantava líderes nas cidades por onde ele passava, ele seguia viagem pregando o Evangelho, mas deixava presbíteros cuidando das igrejas, quando de repente chega a prisão. E nesse momento em que muitos imaginavam que Paulo iria se abater e se entristecer, ele permanece louvando ao Senhor, ele permanece servindo ao Senhor, ele permanece alegre em Deus, e ele ainda orienta, ele ainda motiva a igreja que permanecesse alegre no Senhor. Então, por isso o tema dessa reflexão, a permanente alegria. A verdadeira alegria, ela não nos deixa no momento da dor, no momento da crise, no momento da adversidade. Mesmo no momento da adversidade, no momento das situações indesejadas, das situações inesperadas, nós podemos desfrutar de uma alegria que Deus ele nos oferece por meio da sua presença, por meio do seu consolo, por meio do seu encorajamento e por meio da verdadeira esperança que está viva e acesa em nossos corações. Portanto, viva essa alegria permanente, essa permanente alegria. Que o Senhor te dê graça, que o Senhor nos dê graça para permanecer servindo a Ele com louvor no nosso coração, com gratidão em qualquer circunstância da nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai Santo, Eterno, Soberano, nós louvamos o Teu nome. Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Deus a quem nós amamos, o Deus a quem nós nos alegramos em servir. E nesta oração, Jesus, eu te peço, continue conduzindo nossas vidas na autoridade da palavra, no temor do Seu nome, na obediência à Tua vontade, em nome de Jesus. Nos dá possibilidades e condições de viver a verdadeira alegria, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à adversidade, que nós possamos nos alegrar no Senhor, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Completa a Tua obra na nossa vida e nos possibilita, nos permita desfrutar da verdadeira alegria que somente no Senhor nós podemos experimentar, em nome de Jesus. Amém.